Boa noite a todos. Estamos aqui, meus amigos, mais uma vez, né? Com a graça de Deus, nosso Pai, né? Com a permissão dele, que a gente tem que agradecer muito a Deus, a Jesus, essa espiritualidade amiga que nos carrega no colo, né, meus amigos? Então, muito obrigada a essa equipe maravilhosa do Sr. José Marques Garcia. E estamos dando início ao nosso evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, estamos no dia 27 de maio de 2024, a última segunda-feira do mês de maio. E para nossa alegria, nós vamos iniciar então o nosso evangelho. E, como é de costume, nós sempre começamos com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que a nossa amiga Solange faz a leitura para nós. Solange, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite a todos, Boa tudo noite, bem? querida. Graças a Deus. Vamos trabalhar, né? Vamos Compartilhar sim. aqui a tela. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra. Segunda recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Caminho, Verdade e Vida, lição 51, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como eu sempre falo, né, meus amigos? Emmanuel, todas as vezes, cada dia é uma mensagem que está nos ensinando, né? E que nós possamos ter, né, esses dias que estamos passando, que possamos ter fé, força e coragem. E hoje, para nossa alegria, está aqui, eu brinco muito com ela, eu falo que ela é a nossa oradora, né? A nossa amiga Iraídes, né? Que precisou, assim, ficar uns dias ausentes, mas com alegria ela está aqui conosco. Seja bem-vinda, Iraídes. Obrigada, Tânia. Graças a Nós que agradecemos. É Deus. que nós já acostumamos tanto com os nossos amigos que estão aqui na nossa sala, que quando falta um, a gente fica preocupado, né? E a Iraíde estava com os probleminhas e, graças ao bom pai, conseguiu saná-los, né? E está aqui conosco. Agradeço as vibrações, né? Foram bem-vindas, né? Foi a dengue também. Mas Deus fala, vai pensar um pouco, não é? Sim, toda doença vem para a gente dar uma paradinha e fazer Refletir.
É, é através das reflexões, né, que vem os ensinamentos, né, Iraídes? Mas graças a Deus já está aqui conosco. Então, convido a todos, né, elevar o nosso pensamento, conectar, né, com essa espiritualidade amiga, dessa abençoada casa do José Marques Garcia, nossa nova era. E rogando a Jesus, nosso mestre maior, e essa pleide de irmãos de luz fazem parte dessa equipe. Em primeiro lugar, agradecemos a eles pela assistência, aquela qual nem merecemos, Senhor, mas assistência benévola, constante, da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, que tem alcançado a todos nós nessas horas difíceis, de, de muita dores físicas, né? Dores morais, em que quase todos nós estamos passando, nossas famílias, e rogamos a Jesus que continue olhando por cada um de nós, aqui no seu Santo Evangelho, o refúgio para a nossa alma, o descanso, o refazimento. Senhor, que possa todos os nossos irmãos encontrar esse oásis nas suas vibrações salutares de paz, de equilíbrio, de ânimo, de força, de fé e de coragem. Obrigada, Senhor Jesus. Nesse instante, aqui juntamente com esses bondosos amigos espirituais, amigos encarnados e outros que vão assistir, convidando a todos, Senhor. Nós temos mais que necessitamos. Pedimos pelos nossos irmãos em dores, em sofrimento, em desesperanças, em desânimo, aqueles que mais necessitam, materialmente, espiritualmente, que ao lado de cada dor, de cada lágrima, possa Jesus, esses bondosos amigos, colocarem um bálsamo de fé e de esperança. E que possamos todos nós, Senhor, receber a cada instante, continuar recebendo até mesmo sem merecermos as suas infinitas dádivas de amor, como antigamente nos dizia, estou aqui, tendes bom ânimo, né? Então, que estejamos alegres, sabendo que estamos aqui para continuar, para passar o que temos que passar, para aprendermos. E o nosso coração é cheio de gratidão por todos. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. E nada mais, nada melhor, né? Não tem um remédio melhor do que o Evangelho para nos fortalecer nesses momentos que todos nós estamos passando, seja moral, seja material, seja espiritual. Então, o Evangelho de Jesus nos conforta, né? Não vamos cair, né? A gente até pode dar uma caidinha, bater o joelho, mas vamos ali pegar firme com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, erguermos a mente, a cabeça e caminhar para frente. Não podemos esmorecer, né? Gratidão, amiga. E continuando, né, meus irmãos, vamos chamar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. A Odília vai fazer para nós a leitura do Evangelho. Tudo bem, Odília? Boa noite, Tânia. Obrigada aí pelo Boa convite. noite, Boa noite a querida. todos.
Tudo bem, graças a Deus. Vamos. Não compartilhei, né? Não, mas já compartilha. Aí, agora entrou, né? Isso. Emprego da riqueza. Item 13. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego de que lhe haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem, a que não o tem dever. Porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero com que elas se podem executar, nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito que assim as empregam. Deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual a fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja, já nessa existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Cheverus, Bordeaux, 1861, Allan Kardec, Ensino Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. E que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E estamos aqui de volta, né? E agora nós vamos convidar a nossa amiga Doroti, que já está aqui conosco. Doroti, seja bem-vinda, minha amiga. A Doroti vai continuar a série das parábolas. E hoje ela vai falar dessas parábolas. Quais são meus talentos? Quais serão? Quais serão, né? Pior que nós mulheres, sempre quando fala em talentos, a gente lembra de cozinha. De talheres. E a Muito Doroti bom. hoje vai nos falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Seja Isso. bem-vinda, minha amiga. Que Jesus te ampare, te ilumine e te abençoe na sua exposição. Que assim seja, né? Que Deus nos envolva em toda a sua misericórdia, para que nós possamos ser iluminadas, né? A ponto de poder conseguir explicar a vocês o que é essa parábola, né? Eu vou tirar o fone para ficar mais fácil, né? Se vocês não ouvirem, vocês me avisam, tá? Muito bem. As parábolas a gente normalmente já conhece todas elas, né? Eu conheço todas as parábolas. Mas uma determinada parábola a gente pode ver em vários ângulos, né? Cada vez que a gente lê a parábola, cada vez que a gente estuda a parábola, a gente está vendo um ângulo diferente. Uma coisinha que a gente não tinha percebido. Nós vamos ver essa parábola e ela é muito rica. Ela é muito, ela faz uma gama grande de ensinamentos,
de moralidade, né? A gente acha que já sabe tudo sobre os talentos, né? Vamos estudar para a gente ver, né? E que realmente a gente... Eu vou ler a parábola, ela é até um pouquinho extensa, mas para a gente poder recordar, né? Ela é de Mateus, capítulo 25, vai do item 14 até o item 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou ele com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra, escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do seu senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o seu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei? Portanto, devias ter entregue as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 também. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e ranger de dentes. Essa é a parábola. Nós percebemos que a parábola fala simplesmente de multiplicação. Né? Nós recebemos talentos e multiplicamos esses talentos. Pelo menos foi isso que Jesus determinou. Porque esses talentos, né, que a gente recebe, não são só moedas, mas são talentos de vida. E vai depender muito o que recebemos daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós já temos de experiência, daquilo que nós podemos fazer com esses talentos. Porque vamos nos perguntar, por que daria talentos de 5 para 1 e 1 só para outro? Seria discriminação? Seria o que leva a essa divisão de talentos? Muito bem. Vamos... Jesus assinala que a gente nasce, cada um, com coisas, com tendências, com resultados de encarnações anteriores diferentes. Cada um vem
com determinadas predisposições para poder fazer esses talentos funcionarem. Mas não podemos esquecer que tudo o que nós recebemos não é nosso. Exatamente como ele fala, como ele propõe na parábola. São só empréstimos. Tudo o que nós recebemos para a nossa vida, em termos de talento, são emprestados. Não são nossos. Tudo aquilo que nós não podemos levar depois da nossa morte, não é nosso. É emprestado. Então, quando falamos em talentos moeda, a gente diz assim, puxa vida, mas tem pessoas que recebem tanto que fica, tudo que põe a mão vira ouro, né? Consegue, com um trabalhinho desse tamanhozinho, fazer uma fortuna. E a gente trabalha, recebe bem e não consegue ficar milionário. Por quê? Né? Por que a gente não consegue expandir esses talentos, multiplicar esses talentos? Que nos leva a não conseguir. Porque uns conseguem e outros vivem. Recebemos talentos não só em dinheiro. O nosso corpo físico, a nossa saúde, a família que nós recebemos, o ambiente que nós pertencemos, constitui talentos da nossa existência. Em palavras simples, poderíamos pensar com Jesus que ele nos ensinou a multiplicar essas coisas que nos são emprestadas. Recebemos saúde, devemos multiplicar em mais saúde. Não necessariamente em cuidados físicos, mas, sobretudo, saúde espiritual. Nesse caminho de pensamento, ensinou-nos Jesus que o Pai nos empresta do seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Nós recebemos talentos, quando conseguimos multiplicar esses talentos, aí eles são nossos. Né? A gente devolve aquilo que não é nosso. Até conquistarmos o que é nosso, tudo que temos é nos emprestado. Assim, nossos filhos não nos pertencem. Os bens materiais não são nossos e nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas. E, como tais, não temos o direito de dispor deles livremente. Esse é um pesado golpe no personalismo da nossa posse. Eu sempre digo, meu filho, meu corpo, meus bens. Mas, na verdade, é uma ilusão. Uma ilusão de oportunidade que é emprestada para serem multiplicadas na forma de talentos verdadeiros. De fato, nada do que não podemos levar do plano físico é nosso. Tudo que aqui fica foi emprestado. Somente é nosso aquilo que levamos de bom ou de ruim. Nós não nascemos em condições iguais, né? Nós nascemos em cada um uma condição diferente, aparentemente, em níveis evolutivos diferentes, com capacidades diferentes, que são os resultados das nossas encarnações anteriores, constituídas de experiências e aquisições diversas, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Os espíritos renascem aos bilhões no planeta. E mesmo dentro de uma família,
observamos que é diferente o potencial de cada capacidade individual. Uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1. O recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. Jesus ensina nesse ponto que nascemos com capacidades diferentes na viagem terrena. É a confirmação das diversidades de aptidões e uma forte alusão do que já vivemos antes. Não importa se sejam 5, 10 ou 2 talentos, o importante é que nós multipliquemos esses talentos. Trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais através do bom uso que se deve fazer de cada um. Um exemplo disso é receber saúde física e multiplicá-la em saúde espiritual. É o caso do trabalho espiritual em favor de quem se pratica. Se possuo saúde, uso-a para mim, mas também eu a multiplico doando aos outros na forma de atividades no campo da beneficência e do amor ao próximo. Se recebo a oportunidade de nascer em um lar que me possibilite estudo, boas condições para o crescimento pessoal, no campo físico e social no qual me situo, então eu utilizo essas bênçãos para mim, mas também as multiplico, gerando bem-estar em torno de mim mesmo, criando trabalho, oportunidades, distribuindo conhecimento, e dando do meu próprio tempo para que ao meu derredor possa haver a ampliação dos talentos para além de mim mesmo. Nas atividades espirituais, observamos isso. Quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para a ação da espiritualidade superior, como é o caso dos trabalhos espirituais nos centros espíritas, com nítidos benefícios junto às multidões de necessitados que são socorridos todos os dias, nos 2 campos da vida, entre encarnados e desencarnados. Desse modo, não importa se são 2 ou 5 talentos multiplicados, o sentimento de gratidão é o mesmo, conforme assevera Jesus quando diz sobre muito que constitui. Muito bem. Os 2 talentos, quando o servidor entrega os 2 talentos, e ele, o seu chefe, vamos dizer assim, né? Disse assim, a mesma coisa que ele repetiu para quando ele recebeu 5. Ele recebeu 5 e recebeu a mesma resposta do que recebeu 2. Por quê? Porque o importante era a multiplicação. Não importa se muito ou se pouco. Não importa se eu viva com muito ou se eu viva com pouco. O importante é que nós vamos ter que aprender a multiplicar esses talentos. Né? É bastante revelador quando Jesus assevera sobre muito te constituirei. Porque ao constituir nesse ponto, sim, o talento deixa de ser um empréstimo e se torna uma aquisição, uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Quando esse contentamento é percebido e constatado pelo espírito, isso significa dizer que o ser multiplicou dentro de si um potencial que antes não havia sido desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. A beleza da parábola é que Jesus ensina que marcamos como nossa alma,
na medida direta daquilo que doamos de nós para os outros e nos tornamos ricos quando empobrecemos nossas ambições desmedidas e nosso desejo de posse. Porém, o que recebeu um saiu, enterrou na terra. Cavou a terra e escondeu a prata do Senhor. O que recebeu um talento é o que menos condição espiritual apresentava. Representa a condição do espírito ainda materializado e que não percebeu a necessidade de ampliar suas possibilidades. Como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, ele então enterra o talento. Significa que cavou na terra e enterrou-se rico. Enterrar-se significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se. São todas as pessoas que se cuidam, guardam, conservam, se retêm os pertences da vida para si mesmas. São todos os que vivem apenas para si, ou, no máximo, para seus familiares, de experiência afetiva e interesse próximo. Vivemos em uma sociedade de valores predominantemente narcísicos e egoístas. O personalismo é tido como uma virtude e muito confundido com autoestima. É estimulante e aplaudido. Assistimos, na verdade, o desfile do egocentrismo e um festival de aparências na era da vaidade. Desse modo, cava-se na terra cada vez mais como um modo de vida e de busca de felicidade. O resultado vem logo a seguir. Mas aproximando-se também o que tinha recebido, um talento disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceivas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhastes. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que seivo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregue as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Pois todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e ranger de dentes. Tirai, portanto, dele o talento. Daquele que não tem, até quem tem, lhe será tirado. Por essa linguagem, característica das metáforas da época de Jesus, temos a imagem de um juiz, de um tribunal de justiça, onde o Senhor é aquele alguém exterior que pune o homem que cavou e enterrou o talento. No entanto, podemos interpretar de outro modo. O pranto e o ranger de dentes começam na própria existência, e a sentença é a da consciência. É o próprio indivíduo que se pune e empobrece a sua vida interior. Exemplo da situação encontraremos em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com o dinheiro. Normalmente adoecem, porque juntam, acumulam e não o utilizam. Muitos são os que se privam, inclusive, de conforto pessoal para não gastarem. Vivem o fantasma da possibilidade da perda, do que ganharam, e assim são ricos pobres, porque têm a moeda, porém não a usufruem e nem a distribuem. Outros tornam-se escravos do trabalho, pois na preocupação de produzirem para ganhar, esquecem-se de viver em sociedade com os outros e também para os outros. Costumamos dizer, enterrou-se no trabalho. Não fosse suficiente a miséria humana em que vivem ainda, o Espiritismo alerta que a vida não se encerra no túmulo. E assim, na continuidade da vida espiritual, tudo o que se acumulou na vida material aqui pertence.
e o espírito desencarna sem nada do que juntou com tanta dedicação e esmero. Na continuidade, portanto, desespero e ranger de dentes devido ao apego e à ignorância. Não se dá conta que os bens não eram seus. Foram emprestados e devem ser devolvidos. Como não foram multiplicados, a conta espiritual está zerada. E chega-se no plano espiritual sem nenhum mérito conquistado. Nossas obras também não são nossas. Assim como nos apegamos aos bens, podemos nos apegar a títulos e obras. A permanência do sentimento de posse é uma das maneiras de enterrar-se também, gerando sofrimento e sentimento de injustiça todas as vezes que essas nos são arrancadas. Portanto, o convite à multiplicação, feito por Jesus há mais de 2000 anos, continua ecoando para todos nós. É o chamado para uma vida em abundância que o Espiritismo reverbera na linguagem dos nossos dias. Parece que continuamos a ouvir: excelente, servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do Senhor. Muito bem. É um texto lindo do Haroldo Dias, tá, gente? Ele escreveu isso. Mas eu quero falar ainda um pouquinho mais para vocês sobre esse talento. Um talento que a gente chama que é o talento do medo. Todos que têm pouco têm medo. Não é medo de Deus, não é medo do Senhor, não é medo de Jesus, não é medo. Tem medo da vida. Quando nós não temos o que fazer, quando nós percebemos que o que nós temos é muito pouco, a gente se revolta, a gente fica bravo, a gente perde a esperança, a gente não faz absolutamente nada para sair da lama onde a gente está. Esse terceiro servo, que ficou encarregado de zelar por uma moeda, apresenta diante do Senhor e lhe diz: eu tenho medo de perder o que já havia conseguido, o que havia me confiado. Então eu escondi na terra até que você voltasse. E estava naquele momento devolvendo uma moeda que lhe fora entregue. Apesar de contar com apenas uma moeda, foi incapaz de fazê-la dar luz. Pois temeroso, não tivera coragem de lutar para valorizá-la. Evidentemente, o Senhor, aborrecido com o sucesso do servo, expulsou dos seus domínios, deixando-o à mercê dos seus próprios medos e temores, para que aprendesse a valorizar o pouco que tinha, transformando-se esse pouco em muito. A lição de Jesus não deixa dúvidas com relação às nossas atitudes, diante das possibilidades que temos de trabalhar em benefício em benefício nosso e dos que nos cercam. Melhorar para progredir é a senha do Pai Criador para a nossa evolução. Para que esse progresso se realize também no nosso trabalho, Deus distribui seus bens para que todos, segundo suas capacidades de percebê-los e captá-los, possam multiplicá-los em benefício de muitos. Assim, alguns adquirem talentos que outros não possuem, para que cada um, dentro das suas possibilidades, faça
com que se multipliquem e que, quando compartilhados também uns com os outros, gerem o progresso a todos. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores por qual razão Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens, que é necessária a variedade das aptidões para que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Torna-se fácil, portanto, imaginar, para efeito de exemplo, que aqueles que receberem como talentos recursos materiais poderão permutar seus valores com outros que sejam dotados de talentos que lhes faltem, tais como uma aptidão artística, ou intelectual, ou ainda um dom moral, necessário, todos eles ao bem-estar da própria vida. Verdadeiramente, quando dissemos que nem todos recebem os mesmos bens divinos na mesma quantidade, não é porque Deus privilegia uns em detrimento de outros, mas sim porque ainda não conseguimos recebê-los da mesma maneira. Pela nossa própria evolução moral, não temos condições, muitas vezes ainda, de perceber a presença desses recursos em nossas vidas. E por essa razão, acreditamos que ele seja injusto, porque dá muitos a um e pouco ao outro. O Pai coloca todos os bens à nossa disposição, para que possamos usufruir deles. Mas como cada um tem capacidade diferente para recebê-los, independentemente da quantidade, como fala a parábola, teremos de prestar conta daquilo que tivermos captado. Se é pouco ou muito, não fará nenhuma diferença na balança divina. O que vai contar será sempre a maneira como empregarmos esses valores. Por causa do nosso egoísmo, culpamos Deus pela nossa pouca sorte, sem percebermos que cada um de nós só consegue captar esses bens segundo nossa capacidade individual. Assim, acusamos os que nos cercam, porque nos perseguem, lamentamos a vida que temos, porque não nos dá maiores oportunidades, e em tempo algum admitimos a nossa indolência, a nossa preguiça ou o nosso medo de lutar para melhorar o que já conseguimos conquistar. Desejamos maiores recursos materiais, quando, na verdade, não conseguimos sequer administrar o pouco que temos. Lamentamos não sermos chamados para executar tarefas de maiores responsabilidades, quando, na realidade, mal conseguimos realizar com zelo as obrigações mais simples do dia a dia. Almejamos tarefas de maior destaque e culpamos os outros por não sermos designados para trabalhos mais relevantes nos setores espirituais. Mas, se não alcançamos a harmonia no nosso lar, porque não sabemos consegui-la, ou porque temos medo de enfrentar a luta doméstica para conquistá-la, de que modo teremos condições de dizer ao outro para alcançá-la? Vamos examinar as nossas consciências e procurarmos descobrir que tipo de servos somos, ou mais importante ainda, que tipo desejamos ser. Emmanuel nos lembra na lição que existem muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejaria, e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Tem, assim, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor.
e alcançam o fim da vida terrena como seres que apenas tiveram as sensações físicas do corpo, mas que nada fizeram para enriquecer a existência. Quase sempre, essas criaturas tornam-se campeãs da preguiça e da inutilidade, pois, sob o pretexto de serem menos favorecidas, ignoram até as condições básicas de higiene de seus corpos, da limpeza do local onde moram, permanecem debruçadas na janela da ociosidade, mais preocupadas em ter medo ou culpar os outros a se queixarem indefinidamente de suas mazelas, sem vontade de reerguer-se se iniciarem um processo de faxina física e mental. Estamos colocados no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas que podem nos ensinar, se quisermos aprender, e realizando a melhor tarefa para nosso crescimento. Desse modo, por mais rude que possa nos parecer, a tarefa que nos coube no mundo, não tenhamos e façamos dela o nosso caminho de progresso e renovação. O querido instrutor espiritual Emmanuel nos esclarece na lição: e por mais sombria seja a estrada, o que fostes conduzido pelas circunstâncias, enriqueça com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Somos usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. E nos encontramos, no presente momento, no campo das oportunidades, negociando com os valores dele. Fiquemos, pois, mais atentos aos negócios que estamos realizando com os recursos que nos foram confiados no mundo por algum tempo. E como eu disse a vocês, essa parábola, ela também fala muito sobre a transição planetária. E chegando, seremos cobrados. Estamos aí. O caos está chegando devagar, porque nós estamos dentro desse caos. Todos nós. Recebemos os talentos, mas onde estamos empregando esses talentos? Segundo Rodolfo Caligares, será mais ou menos assim. Não sabemos quando o Senhor virá somar as contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? Como estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossa possibilidade de servir? Vamos fazer um exame de consciência. E respondendo depois a nós mesmos. Vamos ser cobrados por tudo aquilo que recebemos e não conseguimos. Para encerrar, vou ler uma poesia para vocês, para não ficar tão pesado, né? Eu vou dizer assim, a poesia é do José Hermógenes de Andrade Filho, professor Hermógenes. Ele mostra uma poesia. Gente, desculpa. Ele nos apresenta uma poesia chamada C. Se ao final dessa existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas,
Se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser. Se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e ainda mais, se ainda não souber sinceramente orar para quem me agrediu e injustiçou. Se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave no meu próprio. Se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia, e ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias na ânsia de ser feliz? Se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou? Se ao fim dos meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada dentro do meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a mim. Hermógenes. Ficamos por aqui, Minha amiga. Tá vendo o que o bichinho fez com a Doroti? A Doroti, meus amigos, está aí convalescendo de uma dengue. Isso, por isso que vocês me viram coçar, né? Está acabando, graças a Deus, está acabando. Então, ó, eu virei para ela e falei assim, minha amiga, vai fazer a sua parábola amanhã, foi ontem. E ela veio tão amavelmente. E a gente vê a proteção aí do nosso lado, né, minha amiga? Eu espero que tenha saído bom. Não, foi excelente. Foi para mim a parábola hoje, que de repente eu só tenho meio dom. Porque assim, a gente só tem meio dom, e assim esconde ele com medo, mas com medo de perder, né? A gente tem esse medo. E a gente começa a refletir, né? Problemas todos nós temos, né? Principalmente, como nós começamos a reunião, né? Temos aí nossos problemas materiais, de saúde, mas eu acho que o que mais pega é os problemas morais, né? Que a gente possa ter força, que Jesus nos dá essa força. Então, eu falo assim, esse evangelho, tem gente que, quando a gente entra de férias, fala assim, já não vai voltar, não? A dona Iraídes, ela fica desse jeito, mas a gente não vai voltar, não, porque nós já aprendemos o tanto que o evangelho é um remédio.
Por mais triste que a gente esteja, doente, tudo, o Evangelho nos dá o ânimo, a gente está lá embaixo e a gente ergue e fala assim, não, tem que caminhar para frente, né? Verdade. Então, e não percamos essa esperança e a gente sempre mire no que está à nossa frente, né? Aí a nossa amiga doente, tudo, e aqui conosco. Então, minha amiga, eu só tenho que agradecer muito e pedir a Deus a espiritualidade amiga. Como eu já disse, eu dou muito trabalho para a espiritualidade, principalmente os que estão ligados à educação e à saúde, porque eu fico assim, né, no meu desespero aí, nesse meu meio talento, eu deixo eles doidinhos. Mas que a equipe de seu José Marques Garcia continue te abençoando, viu, minha amiga? Cada vez mais. E, Júlio, a gente te espera aqui. No fim de julho, hein? É na terceira semana, se Deus quiser. Então, Mas tá. lá ela já se recuperou toda, Se né? Deus quiser. Mas gratidão, minha amiga. Muito obrigada, viu? Meus amigos, como eu disse para vocês, findamos o mês de maio, né? Mês do seu José Marques Garcia, mês da Maria, né? Mãe de Jesus, essa que com seus talentos, né, está sempre aí nos ensinando, principalmente o dom da maternidade, de ser mães. Aquelas que não são da barriga, são do coração, mas é o dom, né? E temos que agradecer muito. E eu quero convidar a todos para o mês de junho. No dia 3 de junho, quem tiver a sua Bíblia, traga, porque nós vamos iniciar o nosso estudo. A Valdete vai estar aqui conosco, ela vai fazer um estudo aqui no grupo, né? Com a Bíblia. Primeiro ela vai fazer a Bíblia, o Novo Testamento, e eu pedi também do Velho, porque o espírita agora que está utilizando, né, o Velho Testamento, os profetas, né, as falas dos profetas, e muitas vezes a gente não sabe quem que é Isaac, tem tantos outros ali, né, até esqueci agora, sumiu da minha cabeça, tem vários outros que a gente fica assim, perdido, fala, mas quem que é esse? Do Novo Testamento, o Espiritismo, né, ele tem um maior contato, mas com o Velho Testamento a gente quase nem conhece os profetas que escreveram ali as passagens. Então, fica aqui o convite. Eu, como gosto muito dessa parte, né, de estar conhecendo, então, vem estar conosco, viu, meus amigos? E quem também não tem sua Bíblia, não tem problema nenhum, né? Vai estar aqui, vai aprender tudo direitinho, tá bom? Na segunda semana, nós teremos aqui o nosso amigo Périx. O Périx vai falar sobre o pensamento. Na terceira semana, que é a semana da parábola, estarei eu aqui, se Deus quiser, firme e forte. Estou aqui pensando qual parábola eu vou trazer para o nosso estudo. E na última semana, é a semana da USE, é junho, né? Então, ainda é a questão do evangelho que a USE irá tratar. Tá, meus amigos? Então, fica aqui a nossa pauta, o nosso convite, para que estejam conosco. E agora, nós vamos agora para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto está ali organizando para fazer a oração. Quem pegou a sua aguinha, põe aí do lado. Vamos acerenar a nossa mente, o nosso coração. Vamos trazer Jesus para a nossa mente, convidando Jesus para adentrar os nossos lares, e junto com ele virá todos esses bons amigos espirituais, os amigos da equipe do senhor José Marques Garcia, irão frutificar as nossas águas, irão trazer o passe para cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco na nossa sala, os que assistirão posteriormente também, pois sabemos
que não é a distância que não vai deixar o pensamento do bem, do amor, da saúde chegar a todos. Sabemos que toda essa energia boa, todo esse pensamento, essas energias magnéticas, elas vão até aqueles que estão em necessidade. Pedimos para todos os nossos entes queridos que possam ser abençoados, os nossos vizinhos, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os que estão nos hospitais, os que estão nas casas de saúde, nos orfanatos, nos lares de idosos, nos presídios, Senhor. Abençoe a cada um, hoje e sempre. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Obrigada, amigos que estão aqui conosco, os amigos que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz, multiplicações desses dons que cada um de nós temos aí à nossa disposição. Fiquem com Jesus e até a próxima semana. A segunda.